Olá, eu sou o Lucas e hoje eu vou apresentar meu trabalho sobre concorrências na linguagem Swift. Meu grupo sou eu, né, no caso, Lucas da Silva dos Santos e Rafael Nascimento Lourenço. Eu vou começar falando primeiro dessa parte aqui de threads, como ela é implementada na linguagem. No caso, existe uma classe chamada thread que você herda, né, faz ela ser herdada por uma outra classe, né, que no caso aqui eu criei uma chamada thread 1 e tem outra aqui também chamada thread 2. E nessas classes, quando você faz essa instanciação dela aqui, você pode criar um objeto dela e iniciar ela com esse start. Quando você inicia com esse start, ela já começa a rodar sincronamente, né? Ela não vai seguir o fluxo de execução aqui. Tanto é que se você não implementar esse dispersed group aqui, ele pode acabar passando isso aqui, ignorando, se o código for pequeno, né? Ignorando tudo e acaba nem aparecendo as threads executando porque a thread principal passou e já fechou o programa, ocasionando a morte das outras threads, né? Da thread 1 e thread 2 aqui no caso. Bem, como que é feito o compartilhamento de memória entre elas, threads? Forma normal, ou variável global, ou variável global global não, local na classe, ou variável local, no caso aqui não entraria, né, na função aqui. Aqui seria uma variável local que seria executada na thread, mas você pode utilizar as variáveis locais aqui do mesmo jeito que eu acesso ela aqui, né? No caso aqui ela já esperou terminar a tarefa para visualizar, mas em tempo de execução acho que é possível você olhar o valor que tem dentro dela. Agora, sobre sincronia de threads. Como que eu faço sincronia de threads? Como eu disse, tem esse dispatch de group aqui, que é uma classe, que ela tem três funções, três métodos principais, que é esse enter, leave e wait. O enter, ele fala que vai começar um trabalho, né? Vai começar um fluxo aqui dentro. E o leave termina esse trabalho, termina esse fluxo. E o wait é justamente para esperar. Ele fala assim, enquanto esse trabalho não está aqui, ele vai esperar. Aí quando ele termina, quando ele entra no live, ele continua. Aí ele solta a thread principal, no caso se chamar o método wait, né, que eu implementei aqui. Aí ele continua. Caso contrário, ele vai ficar esperando essa thread terminar. Se você não implementar isso, vai acontecer aquele erro lá que eu falei, aquele problema da thread que simplesmente passar, a thread principal passar aqui e acabar matando as outras threads aqui porque o programa já fechou na hora que elas começarem a ser executadas, né? Bem, agora vamos falar sobre concorrência. Os modelos de concorrência que tem aqui no Swift, ele não possui, no caso, coroutinas. Por padrão na linguagem ele não possui. O pessoal, num grupo aqui do Reddit, falou que é possível você visualizar coroutinas, implementar coroutinas através de async e await, mas como eu disse, não é uma corotina, é basicamente uma implementação que você fez, então ela é manual. Você precisaria criar ela. Eu não coloquei os códigos aqui em execução porque tem um seguinte problema. Essa parte de concorrência foi implementada na linguagem na versão 5.5, implementada oficialmente, né? Existe abaixo dessa a implementação com modelo experimental, mas eu acho que aqui no Replit eu não consegui ativar ele. Eu tentei mexer nos arquivos aqui, mas eu não consegui ativar um modo experimental para poder fazer a execução dessas subrotinas, nessas concorrências. Então eu resolvi deixar comentado e explicar um pouco como funcionam os códigos aqui. Bem, eu vou continuar daqui onde eu parei, que é da parte de corrotinas. No caso, como eu disse, ela não é implementada, Nessa versão, ela pelo menos nessa versão atual, não existe corrotinas até agora. E eu vou demonstrar agora o async await. Para declarar o async, você pode colocar simplesmente um async no final da função.
depois dos parâmetros, né? E isso vai indicar que é uma função assíncrona já. E você já pode usar o await para fazer ela esperar a execução dessa função. Bem, como também a parte de modelo de atores, a linguagem sim possui um modelo de atores, tanto é que ela está na própria documentação de concorrência, aqui ó, actors, e é exatamente o que ela faz, é exatamente o modelo de atores que foi apresentado em aula. Ó, você pode usar as tasks para quebrar um programa isolado, né? E fazer partes concorrentes aqui dentro. Então, isso aqui seria um ator, né? Que ele declarou. Do mesmo jeito que eu peguei exatamente esse mesmo modelo aqui, tá? Porque eu não consegui testar, né? Por causa disso aqui, da versão. Mas ela em si, ela possui modelo de atores. E inclusive ela declara do mesmo jeito, né? Que as classes. E ela tem a própria Unity e eu acho que o processamento acontece somente aqui dentro, né? Enquanto o ator estiver vivo, ele vai executar. Quando acabar, fechou, né? E agora se há alguma outra forma de concorrência. E sim, tem essas tasks aqui. Basicamente, você pode usar tudo isso aqui, esse async junto dessa task, para ele executar tarefas dentro dessa assíncronas dentro dessa task e esperar o resultado. E nisso fica bem mais completo, né? E sobre o meu trabalho de concorrência é isso. E até mais.